Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia. Então hoje é o terceiro domingo da Páscoa. Então nesse domingo, que é o dia 4 de maio, vamos fazer essa reflexão ainda, né? Nós estamos vivendo o tempo pascal, Jesus encontrando com seus discípulos na praia. Uma bela passagem em João capítulo 21. Não deixe de dar o seu gostei para esse conteúdo, compartilhar com seus amigos, também com a sua comunidade. Vamos iniciar então a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a 100 metros de distância. Logo que pisaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, tu me amas? Tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, Jesus ressuscitado se encontra com seus discípulos, como hoje nos relata João em capítulo 21. E a gente pode perceber aqui de uma noite de fracasso para uma plenitude do encontro com Cristo. Pedro realmente é confrontado nesse momento com a sua culpa, mas ao mesmo tempo confrontado com um novo panorama que se abre à sua frente, que é a missão. E é claro que quando houve o impacto da morte de Cristo, o que os discípulos fizeram? Voltaram para a sua vida antiga, como relata João, voltaram ao que era seguro. Após a morte de Jesus, eles voltaram para a pescaria deles, né? Porque diante da dor, diante da incerteza, um futuro que se desfaz, um futuro que se dissolve, então eles regridem aos padrões antigos, aos hábitos aos quais eles estavam acostumados, buscando controle, claro. É um certo controle em meio ao caos aqui. E, no entanto, voltando à pescaria, eles tiveram uma noite infrutífera. A noite infrutífera simboliza, de fato, a esterilidade de uma vida sem Cristo. Uma vida vazia de Cristo pode levar essas noites infrutíferas também. Cristo não os abandonou, mas Cristo apareceu justamente na margem, no amanhecer, depois daquela noite infrutífera. E disse assim, entre aspas: lançai a rede à direita da barca. Quer dizer, mesmo em noites escuras, como retrata aqui, Ele está presente, Ele está guiando, Ele está dando uma palavra para nós. É importante perceber o detalhe. E aonde a gente precisa também aprender a reconhecer Jesus no cotidiano. Porque eles não reconheceram de imediato a presença de Cristo na margem.
Mas o discípulo amado percebeu, entre aspas, é o Senhor, porque o amor abre os olhos, o amor aguça a visão e a espiritualidade. O discípulo amado não é por acaso o nome amado. Quer dizer, o amor tem a capacidade de alargar as percepções, as intuições. E, ao mesmo tempo, o discípulo amado nos representa a pessoa que é capaz de responder a Deus no cotidiano da vida. Porque ali é o cotidiano, é o trabalho, era a noite de pescaria, enfim, é o dia a dia. E, finalmente, nós temos um diálogo importante, que é a restauração de Pedro, dada por Cristo a ele. O diálogo que esconde alguns detalhes, o diálogo de Jesus e São Pedro. Pedro negou 3 vezes. Por que Jesus, então, faz uma pergunta tríplice de 3 vezes? Pedro, tu me amas? Porque justamente tem uma relação psicológica com aquele estado interior, aquele estado certamente de depressão, né, de baixa autoestima, de lamento, de frustração no coração de Pedro por ter negado Jesus 3 vezes. Que não era a intenção dele, mas o medo da morte, né, provoca tudo. Tu me amas? Jesus pergunta com o verbo agapau, e ele responde, tu sabes que eu te amo. Ele responde com o verbo filéu. A gente percebe que não tem um nível igual. Agapau é um amor incondicional. E ele fala o filéu, que é o verbo que Pedro usa, com um nível muito inferior. E finalmente, na terceira pergunta, tu me amas? Ele vai responder com agapau. Quer dizer, o amor incondicional, que era o que Cristo queria ouvir para dar para ele a missão, apacenta as minhas ovelhas, entre aspas. Porque o amor de Cristo não é sentimentalismo, é serviço. Apacentar é um serviço, é um trabalho, é cuidar, né? Cuidar. Eles têm que ser conscientes que a missão de Cristo vai ser reproduzida na vida deles também. Então, é um chamado a seguir Jesus aqui, mesmo sem saber o caminho, porque não é claro o caminho. Mas Jesus profere uma verdade para Pedro, mostrando que o caminho vai ter desafios. Entre aspas, quando fores velho, estenderás as mãos e te levarão aonde não queres ir. Fecha aspas. Aqui Jesus fez uma profecia no caminho, que o caminho não é claro. Mas Jesus deu uma profecia para o caminho dele, que era a morte, o martírio. De fato, seguir a Cristo não garante vida fácil, mas vai garantir uma existência com sentido, uma vida com significado. Nem sempre é fácil, mas uma vida com profundidade, sim. Cristo vai dar para os seus discípulos. E Pedro nos lembra que Deus não desiste da gente. Porque mesmo ele tendo negado, Deus não desistiu dele, né? Mesmo quando ele falhou. E é a mesma coisa para nossas vidas também. Então, o convite aparece no final, que é o segue-me. Quer dizer, o segue-me é confie em mim, siga-me, né? Sirva, custe o que custar, enfim, tome a cruz, carregue, né? Negue-se a si mesmo. É o segue-me. A gente sabe que a palavra tem um poder aqui muito grande de discipulado. Mas a questão para nós aqui hoje é a seguinte, onde nós temos lançado as nossas redes? Será que temos seguido a orientação de Cristo em nossa vida? Ou será que temos lançado as redes só com nossas forças, enfim, e não na palavra de Deus? Mas depois a gente também pode se perguntar como a gente responde ao amor de Cristo. Temos o discípulo amado e temos Pedro confrontado com essa tríplice pergunta, tu me amas? Como a gente responde ao amor de Cristo em nossa vida? Com ações ou com autojustificações e desculpas, que é o que a gente sabe fazer de melhor, né? Estamos dispostos a seguir Cristo para onde a gente não quer ir? Mesmo que existem profecias dizendo, como disse para Pedro, né? Eles vão te levar para onde não queres ir. Uma profecia mostrando o desafio do caminho. A gente está disposto a trilhar esse caminho? Pensemos nisso, vamos pedir a bênção de Deus para nós terminarmos a reflexão. Não esquece de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.